Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estamos diariamente estudando, por mais ou menos 15 minutos, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, que foi publicado em 1857. Atualmente estamos aqui no livro segundo, que trata sobre o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Este livro segundo tem 11 capítulos. Nós estamos no primeiro, que trata dos espíritos. Estamos na questão 101. Estamos falando sobre a escala espírita. Kardec já nos trouxe que são 3 ordens de espíritos: os puros na primeira ordem, aqueles que já vivem plenamente as leis de Deus na sua consciência, aquele reino de Deus no coração, como Jesus nos trouxe. E a segunda ordem são os espíritos bons, aqueles que ainda não são perfeitos, ainda têm imperfeições, mas essas imperfeições não promovem mais aqueles arrastamentos para a inferioridade, para as más escolhas, o mau uso do livre-arbítrio, aqueles crimes hediondos, aquelas coisas que um ser imperfeito muito pode fazer. Bom, no caso, dentro da escala, os imperfeitos vão ser a terceira e última ordem, em que a imperfeição é tão grande que promove esses arrastamentos que fazem com que as escolhas tragam consequências de necessidades expiatórias, de reparação, e ele vai trazer as características aqui na questão 101, que é uma questão, mas não é uma pergunta, ok? Ele começou trazendo as características e nós paramos aqui, se não me engano, no meio do parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, do 5º parágrafo aqui da questão 101. Então, vamos começar do início do parágrafo. São limitados os conhecimentos, aqui são as características dos espíritos imperfeitos da terceira ordem, ok? São limitados os conhecimentos que esses espíritos têm das coisas do mundo espiritual, e o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Então, a mente está muito presa ainda àquela perspectiva de entendimento do contexto da vida, como se o contexto da vida fosse o contexto corporal, não é? Trai um mau pensamento, pode ser classificado na primeira ordem. Opa, pulei aqui uma linha. Acho que eu pulei mesmo, comecei o parágrafo errado. Desculpa, vou voltar aqui. Acerca dessas coisas, esses espíritos imperfeitos não nos podem dar senão noções falsas, ou seja, das coisas do mundo espiritual. Não podem esses espíritos nos dar senão noções falsas e incompletas desse mundo. Mas, em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores, mesmo no que tange às consequências que esses espíritos encontram no mundo espiritual depois da desencarnação, em virtude das escolhas infelizes do mau uso que deram ao seu livre-arbítrio. Continua aqui Kardec. O caráter desses espíritos, agora sim, se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento
pode ser classificado na terceira ordem. Todo espírito que vai expressar o mal, que expressa o mau pensamento, é um espírito da terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. E se nós o acolhemos, também revelamos por nós mesmos a ordem que pertencemos ainda, não é? Eles veem, os espíritos da terceira ordem, a felicidade dos bons, e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Que é a dor moral mesmo, não é? Da inveja e do ciúme. Continuou Kardec, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Interessante, não é? Eles guardam a impressão e, como eles, realmente aquilo não está acontecendo, mas eles vivem de novo e vivem mais forte ainda. Por quê? Porque não se libertam disso. Então, é quase como bater numa nódoa negra. Vai mais, não é? Estamos ali repetidamente, repetidamente e repetidamente. Então, a impressão é muitas vezes mais penosa que a realidade. O mundo espiritual, quando uma mente está desviada, ela pode promover vamos dizer assim, uma impressão para si mesma de muita dor, por autopunição, por sentimentos de culpa, né? É uma mente que não está em paz consigo mesma. Continua Kardec dizendo, sofrem então esses espíritos, pois verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros, os males que causaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, eles vão pensar isto, vão ficar bem impactados com a situação que vivem, talvez mesmo pensando que isto vai durar para sempre. Ora, a providência divina sabe que não vai durar, não é? Mas quem sabe essa impressão que vai vir depois a ser desfeita quando houver socorro, amparo e depois a oportunidade de reparação, possa servir para marcar bem, né? Deixar ali a marquinha que ajude a pessoa a não de novo se deixar arrastar por uma situação que no futuro vai ter que ser reparada, não é? Então, às vezes, tem aqueles males que vêm para nos ajudar mesmo. Bom, estamos aqui. Como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre, Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, assim, essa situação vai vir ajudar na medida que esse tempo vai ajudar a marcar bem na memória do espírito essa consequência muito sofrida. Então, no futuro, quando tiver uma outra situação, porque o espírito vai ser testado de novo, a providência divina vai testá-lo de novo, ele esteja mais atento a não repetir, né? Se preservar, enfim, de uma escolha infeliz. Pode-se, então, dividir em 5 classes principais esta terceira ordem dos espíritos
imperfeitos. 5. Nós vimos que são ao total 10. As primeiras 5 dessas 10 classes, 3 ordens, 10 classes. As 5 primeiras classes estão na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Vejamos então, e ele vai começar da última, da 10ª classe, até chegar no final, na primeira. 10ª classe, agora, início da questão 102. 10ª classe, espíritos impuros. Veja, nós estamos na ordem dos espíritos imperfeitos, terceira ordem, imperfeitos. A 10ª classe, que está nessa terceira ordem, é dos impuros. É a classe mais inferior entre os espíritos imperfeitos. Espíritos impuros são aqueles inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Então, o que os preocupa é poder fazer mal, o mais que pudermos e mais intensamente também que puderem. O mais que puderem e também o mais intensamente que pudermos. Que horror, não é? Não. Estamos buscando melhorar, não é? Então, não acredito que nenhum de nós esteja na classe dos espíritos impuros. Por quê? Porque se comprazem no mal, na maldade. Aqui mesmo no sentido de maldade, ok? Os imperfeitos são uma questão mesmo de imperfeição, mas os impuros já é uma questão de mesmo maldade. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para que possam melhor enganar. Perigosos, perigosos. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los, estes espíritos, induzirem essas pessoas fracas à perdição, satisfeitos por poderem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas por que passam. E aí nós lembramos, não é? De Jesus nos dizendo: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E esses espíritos tentam nos insuflar as tentações. Para quê? Para que caiamos, simples assim. Porque querem o mal. E mesmo que não seja pessoal, nosso mal, exatamente aquela pessoa. Não. Pelo simples gosto de fazer o mal. Nas manifestações, nas reuniões mediúnicas aqui, não é que está dizendo, eles são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre, nos espíritos e nos homens, quer dizer, nos desencarnados e nos encarnados, é sempre indício de inferioridade moral. Suas comunicações revelam a baixeza de seus pendores e se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por trair sua origem. Faz lembrar os interrogatórios nas delegacias, não é? Deixa falar. Uma hora lá começa a entrar em contradição. Então, começa falando muito direitinho, eu sou um espírito superior, vim trazer uma mensagem. Vai falando e vai se comprometendo
lá na palavra. Então, uma hora lá fica muito claro de que de bom ali não há nada no conteúdo da mensagem. Muito bem. Então, não vamos terminar aqui a 10ª classe, terminamos amanhã a classe dos espíritos impuros, questão 102. Está bem? Vamos ver agora que são bem maiores, não é? Os itens, as perguntas, e também precisamos entender melhor sobre o que trata isso. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.